Boa noite, igreja. Hoje, mais uma quarta-feira, nós estamos aqui em torno da palavra de Deus para aprender um pouquinho mais. Todas as quartas-feiras nós nos reunimos para aprender um pouco mais sobre a oração. Nessas últimas quartas-feiras nós temos falado sobre a oração e estamos nos debruçando na oração do Pai Nosso, da qual a gente tem aqui o texto em Mateus capítulo 6. Eu quero ler novamente, porque nós já estamos aqui no verso 11 hoje, vamos aprender um pouco mais sobre isso. Eu quero apenas relembrar alguns pontos muito importantes que nós falamos das outras vezes, mas abra aí, Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Vocês orem assim. É o Senhor Jesus Cristo que está ensinando aos seus discípulos a forma como eles deveriam orar. Eles estão querendo saber como é que a coisa vai acontecer, como é que é a forma de Jesus pensar. Então, ele vai mostrar através da oração. E ele vai dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor Jesus Cristo está aqui nesse momento, mostrando para eles como é que eles devem orar. Mas ao mostrar como a gente deve orar, ele está revelando o seu pensamento, a sua forma de agir. E no primeiro verso, no verso 9, nós estávamos conversando sobre isso, ele vai falar deste Pai maravilhoso. Juntando com o verso 10, ele vai dizer o seguinte: que Deus que está no céu seja santificado. Então ele apresenta um Deus maravilhoso, santo, do qual então nós que estamos falando com ele, devemos então não só santificar, mas desejar o reino de Deus estabelecido aqui. Na semana passada nós falamos sobre isso, que o reino de Deus estabelecido aqui é o reino de Deus estabelecido em mim, estabelecido em você. Então as coisas não vão acontecer fora de nós, elas precisam acontecer dentro de nós, para que então fora de nós vai acontecer com outras pessoas à medida que isso aconteça comigo. E nesta palavra, esse primeiro momento, esses dois versos, a oração ela está direcionada unicamente a Deus, ao Pai. Então, é o Pai Santo, o Pai glorificado, o Pai que reina. Então, é tudo ao Pai. É um momento dedicado ao Pai. Mas no verso 11, que é o verso que nós vamos falar hoje, já fala um pouco diferente. Ele sai desse momento de glorificar a Deus, de reconhecer Deus, para então olhar para si. E começa então uma petição. É importante pensarmos nisso, que agora ela toma uma outra direção, essa oração toma uma outra direção. E ele fala: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Que lição que nós vamos trazer? Primeiro, que esse Deus maravilhoso, santo, que reina, do qual então nós precisamos reconhecer. Então este Deus maravilhoso, esse Pai maravilhoso, ele pode nos conceder aquilo que a gente quer. Mas veja, não é qualquer pedido. O pedido é: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ele está falando de uma necessidade básica. Então nós temos um Deus maravilhoso, santo, que reconhece que o homem tem uma necessidade, que reconhece que o homem precisa se alimentar para viver. Então é um Deus tão bom, que apesar de tudo que ele é, ele se curva para o homem e ouve a sua petição. Então Deus está interessado naquilo que você precisa. Deus está interessado naquilo que te perturba. Deus está interessado na sua vida. Deus, ele quer suprir as suas necessidades. Mas não é qualquer necessidade. Olha, veja bem, Deus não está aqui para atender todos os nossos desejos, como se ele então fosse o gênio da lâmpada.
Não, ele está falando do pão como uma necessidade básica que o homem tem. Então nós não podemos procurar o Senhor para atender todos os nossos desejos, porque não é para isso que nós temos um Deus. Não é verdade? Né? Ele está falando assim, olha, as suas necessidades eu vou suprir. Então você pode levar para mim as suas necessidades. Olha, eu olho para você. Apesar de maravilhoso, eu estou olhando para você. Olha, creia, Deus está olhando para você. Então, esta é a grande lição que nós estamos tirando desse texto. E tem algo também, porque todas as vezes que a gente vai falando essa oração, a gente só pensa nisso, né? De que Deus, então, ele quer dar a nós condições da gente se alimentar. Olha, o salmista vai dizer que ele nunca tinha visto um filho de Deus mendigar. E essa é uma resposta para esta oração que Deus nos dá. Então ele não está falando assim, olha, Senhor, me dá condição de eu comprar alguma coisa. Não, dá-nos, ou seja, o Senhor nos dá. E por que ele está falando isso? Olha, porque quando o povo estava caminhando no deserto, quem enviava o maná? Deus. O suprimento de cada dia. E aquilo acontecia diariamente. Diariamente. Olha, pense nisso. O quanto isso é importante. Você saber que Deus nunca deixou desamparado os seus filhos. Então é nessa certeza que você vai fazer essa oração, sabendo que Deus não vai te deixar desamparado. A outra lição que eu tiro desse texto é o que o Senhor vai falar no Evangelho de João. Ele está ensinando para nós ali muito sobre que pão é este. Então, tem o pão físico, né? O pão que a gente precisa comer para alimentar, para encher a nossa barriga, para nos sustentar para cada dia de trabalho, para cada dia de vida. Então, ele está falando de sustentar a vida física, mas tem algo além neste verso. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 4, ele tem uma conversa com a mulher samaritana e ela está ali, né, na beira de um tanque e ele pede água para ela. E ele vai dizer no verso 13: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para toda a vida. O Senhor vai ter essa conversa, né? As pessoas vão dizer, nossa, como assim? Que tipo de água? É o próprio Cristo. O próprio Cristo. E ele vai no Evangelho de João falar sobre isso várias vezes. No próprio Evangelho de João, capítulo 6, ele alimenta uma multidão. E porque ele alimenta, o povo sai atrás dele, correndo atrás dele. E ele vai dizer assim, eu sei por que vocês estão me procurando. Vocês estão me procurando, não é pelos milagres que eu fiz. Vocês estão me procurando porque vocês se alimentaram e fartaram. Então, por que será que nós procuramos o Senhor? E esta é uma pergunta que fica dentro de mim, e eu acredito que o Senhor Jesus Cristo também está ensinando aqui na oração do Pai Nosso, de que não é só uma questão física, é uma questão espiritual. Porque olha o que ele diz no verso 35. Primeiro ele falou da água, não é verdade? Agora ele vai falar do pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas ele vai continuar dizendo assim, mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Então, quando você for fazer a oração do Pai Nosso, você estiver pedindo pão, ok, é importante ter o pão físico, aquele que nos alimenta, o corpo. Mas é importante ter também este pão aqui, o Senhor Jesus Cristo, que vai dar sustento para a sua vida, que vai dar uma lógica para a sua existência. Porque o Senhor não quer só que você viva só para comer o pão. O Senhor não quer que você só se alimente, levante todos os dias de manhã, né, vai trabalhar para colocar sustento dentro de casa. O Senhor quer que a sua vida tenha valor, tenha lógica, tenha um motivo para você existir. E é por isso que então o próprio Cristo se apresenta como a água viva e o pão da vida.
E é crendo nisso, meus irmãos, que nós vamos fazer essa oração. Então, eu sei que você faz essa oração, eu sei que você pede para Deus, então, um alimento. Mas olha, continue pedindo mais. Continue pedindo a razão e a lógica da sua existência, que é crer em Senhor Jesus Cristo, que é a água viva, da qual a gente nunca mais terá sede, e o pão da vida, da qual a gente nunca mais terá fome. Fome de existência, de lógica, de motivo para viver. Que Deus te abençoe, sabendo disso, que esse é o nosso Senhor Jesus. Uma boa quarta-feira. Que Deus te abençoe.